Bom dia a todos, nós somos a equipe 2 e hoje vamos apresentar o trabalho sobre a CLT. A equipe é composta por mim, Nicolas, Ricardo, João, Vitor, Matheus e Guilherme. Contexto histórico. A CLT surgiu como uma necessidade constitucional. Após a criação da Justiça do Trabalho em 1939, o país passava por um momento de desenvolvimento, mudando a economia de agrária para industrial. Então, em janeiro de 1942, o presidente Getúlio Vargas e o ministro do Trabalho e Emprego, Alexandre Marcondes, trocaram as primeiras ideias sobre a necessidade de fazer uma consolidação das leis do trabalho. Objetivo do governo com a CLT. A consolidação unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil e foi um marco por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. Ela surgiu como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. Reforma da CLT 2017. Na prática, foi um projeto de lei do ex-presidente Michel Temer, que começou a tramitar em dezembro de 2016 e foi aprovada em abril de 2017. Entre as mudanças ocorridas está a contribuição sindical opcional, o intervalo na jornada de trabalho negociável e algumas modificações com relação ao período de gestação e trabalho. Quando a CLT foi criada, ela gerou um grande avanço na aplicação dos direitos existentes na época, tanto mostrando quem é considerado empregado, definindo muitas condições como ser uma pessoa física, ter uma jornada de trabalho contínua, salário e prestar serviços pessoalmente, sendo que não poderia enviar um terceiro para cumprir o seu dever. A CLT também prevê a licença maternidade de 120 dias para gestantes. A reforma brasileira é, na realidade, um recorde do que há de pior nas alterações legislativas neoliberais ocorridas na Espanha, em Portugal, na Itália e na Inglaterra. Vários dispositivos, de certo modo, copiados de recentes legislações europeias foram piorados, como é o caso do contrato de trabalho intermitente, que aqui no Brasil não tem previsões do número mínimo de horas a serem trabalhadas por mês. As alterações relativas ao chamado negociado sobre legislado não são propriamente inspiradas em leis de outros países, pois tanto a previsão legal acerca da atuação sindical quanto a realidade da atuação dos sindicatos e da intervenção do Estado na atuação coletiva são peculiares ao Brasil. Pontos específicos da reforma trabalhista. Retomada da negociação coletiva. O projeto estabelece que a convenção coletiva e acordos coletivos de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando dispuserem sobre condições de trabalho que não envolvem aquelas garantias mínimas cujos retornos e limites já estão previstos na Constituição. Contrato de trabalho intermitente. O projeto prevê uma notável inovação ao criar a regulamentação do trabalho intermitente, no qual haverá empregos e subordinação, mas a atividade não será contínua, podendo haver alternância de períodos de prestação do serviço e da inatividade. Regulamentação ao teletrabalho. O projeto também estabelece uma disciplina jurídica para o teletrabalho, dando retornos jurídicos a essa prática cada vez mais utilizada atualmente. Compensação de trabalho. Reconhecimento do horário de trabalho de 12 horas por 36 de descanso. O projeto também regulamenta uma prática corrente há muito tempo nas relações de trabalho de determinadas categorias profissionais, notamente aquelas ligadas aos trabalhos de hospitais, portarias e serviços de vigilância, ao permitir a dar base legal ao regime de horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Terceirização. É permitida a terceirização de funcionários da atividade fim da empresa, ou seja, antes só podia terceirizar quem não era atividade fim. Gestantes e lactantes agora poderão trabalhar em atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade. A gestante deverá ser afastada quando apresentar um atestado de saúde de um médico de sua confiança. Pela regra atual, gestantes e lactantes são proibidos de exercer qualquer atividade insalubre. Novas jornadas parciais e temporárias. Agora a jornada parcial de trabalho pode ser de até 30 horas, antes era de 25 horas, mas não tem a possibilidade de horas extras. Intervalo entre a jornada.
Agora é possível negociar intervalos menores do que uma hora de almoço, permitindo que o trabalhador, ao fazer o menor horário de almoço, entre mais tarde ou saia mais cedo. Parcelamento de férias. A empresa, com concordância do empregado, pode conceder férias em até 3 períodos divididos, desde que um período pelo menos tenha 14 dias e os outros dois 5. Demissão em acordo agora é legal. A demissão em comum acordo da empresa e do empregado agora passa a ser legal. Por esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS é reduzida em 20%. Flexibilidade da jornada diária. A jornada diária poderá ser ajustada e compensada desde que a compensação aconteça ao mesmo mês e respeite o limite de 10 horas diárias, previsto no CLT. Se compararmos a reforma trabalhista da Espanha em 2012 com a reforma trabalhista do Brasil em 2017, é possível ver que ambos os países estavam sofrendo com crises de desemprego que afetava não só a economia, mas como tudo. Assim, a Espanha fez a reforma com o intuito de parar essa crise, abrindo novas portas para empregados, empregadores e pessoas desempregadas também. E 5 anos depois, o Brasil, de certa forma, se inspirou em algumas leis da reforma trabalhista na Espanha, para assim tentar solucionar a crise no Brasil. 5 mudanças na legislação trabalhista 2020. Primeira, carteira de trabalho digital. Prevista na Lei de Liberdade Econômica, a carteira de trabalho digital pode ser emitida por qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, de maneira eletrônica, mediante o fornecimento do número do seu CPF. Segundo, contrato de trabalho verde e amarelo. A medida provisória número 905 de 2019 criou o contrato de trabalho verde e amarelo, destinado aos trabalhadores de 18 a 29 anos de idade que nunca trabalharam com registro formal de emprego. Terceiro, trabalho aos domingos e feriados. A necessidade de autorização para o trabalho em domingos e feriados foi eliminada pela medida provisória número 905. Com isso, a empresa pode exigir trabalho nesses dias, independente de autorização ou não, mas deve fazer com que o descanso coincida com o domingo no mínimo uma vez no período a cada 4 semanas. Quarto, desconto de contribuição previdenciária no seguro-desemprego. A medida provisória número 905 também institui a cobrança de contribuição previdenciária para o seguro-desemprego. Com isso, por um lado, quem recebe esse benefício terá o valor descontado referente à contribuição previdenciária. Quinto, acidente de trabalho em percurso residencial trabalho. Outra alteração de impacto produzida pela medida provisória número 905 é o fato de não ser mais considerado acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso de residência do trabalhador ao local do serviço, e vice-versa. Resultado da reforma trabalhista de 2017. Verifica-se que até o momento os trabalhadores estão sentindo os efeitos, pois houve aumento de desemprego, diminuição de renda e insegurança jurídica, as relações de trabalho. Segundo a última pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil é de 12,7% e já atinge mais de 13 milhões de indivíduos desempregados. Esse foi nosso trabalho e obrigado pela atenção.